Você vai dar aula de novo hoje, Bruna? Bruna tá por aí, achei que ela... Tá bom, né? Tá bom? Mas tá bom, tá não? Não, para esquentar tem que ser o semestre inteiro, né? Nossa senhora, o pessoal não vai aguentar. Só por isso. Deixa eu só desligar aqui, parece que Vou começar aqui então, dando continuidade ao assunto vazões, né? Na verdade, hoje a gente finaliza, né, o conteúdo e vou só passar para vocês as atividades relativas, os trabalhos relativos ao escoamento superficial e vazão, né, que eu não passei ainda. E também, se tiver alguma dúvida relacionada aos trabalhos anteriores, aqueles que ainda não fizeram, não terminaram, só me falar, viu? Aí ou eu fico aqui mais tarde depois de outra aula, ou até mesmo pode perguntar e eu vou fazendo essa explicação, tá? Então, para a gente encerrar, eu vou falar com você sobre a vazão mínima, né, de referência, que é uma das vazões que a Bruna chegou a comentar na aula dela, né? Ela falou das vazões mínimas, falou de que existem duas metodologias, né? A vazão Q710 é a vazão de permanência. A vazão de permanência ela tem as suas variações, digamos assim, né? Porque pode ser a partir de, dependendo do percentual, né, que a gente quer analisar, tá? Essa vazão que permaneceria, né, ou que permanece, né, ou uma estimativa de permanecer no curso d'água, com uma certa probabilidade, né, ou seja, a partir daquele valor, onde a gente está, então, uma situação que, né, quantos por cento do tempo, né, se a gente fizer uma média anual, esse porcento do tempo, esse percentual é do ano, né? Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com um único ano, que represente a média, né, desses diversos anos que nós temos na série histórica. E quando a gente faz, então, né, aquela análise que a Bruna apresentou para vocês, a gente tem uma das metodologias, então, que é a vazão de permanência, que pode trabalhar com Q90, Q80, depende da legislação, né? Eu até nem estou mais falando muito de tabela, como a Bruna apresentou aquele dia, fez bem apresentar, né? Tem que apresentar assim, mas é porque muda tanto, né, a legislação, que mesmo se vocês forem trabalhar um dia com essas vazões mínima permanência, né, então não peguem qualquer referência. Vá direto no site, tá? Do órgão estadual, se for um rio estadual, né? Como a Bruna explicou, ou um órgão federal vai direto na ANA, Agência Nacional de Águas, para pegar essa informação. Porque eles mudam com muita frequência esses percentuais. Então, em um momento, sei lá, é 70% da Q90, no outro ano já é 80% da Q710, ou então já né, muda o percentual da vazão de permanência. Então, só chamar a atenção disso, tá? Quando forem fazer qualquer tipo de projeto, se forem fazer, né, relacionado ao tema, fiquem atentos, então, por essas questões. Então, vocês não se baseiem simplesmente em uma tabela, por exemplo, uma referência de um livro, de qualquer artigo, qualquer apresentação que vocês tiverem acesso. Procure na fonte para ver qual é o valor que está sendo utilizado naquele momento, né, que vocês vão fazer o projeto, ou fazer qualquer tipo de análise, tá bem? O que eu vou explicar aqui é uma outra metodologia que ela é um pouco mais demorada, ela é um pouco mais trabalhosa, né, que a Q710, mas eu vou explicar parte dela, depois dar não vou cobrar isso de vocês como um trabalho, tá? No trabalho eu vou cobrar só a vazão de permanência, mas eu vou explicar para vocês aqui como que vocês fariam para obter o procedimento, né, primeiro o procedimento, e como que chega nesse valor. Mas antes de falar o procedimento, eu vou simplesmente explicar o que é a Q710
né? E o que você precisa para chegar nesse valor? Depois de ter a série constituída, que série que é essa, né? E a Bruna chegou a fazer essa explicação para vocês. É a menor vazão em 7 dias consecutivos. Ou seja, a média desses valores, né? Então, num ano, nós temos 365 ou 366 valores, dependendo se o ano for bissexto, né? E desses valores, nós temos que fazer uma que a gente chama de varredura, uma média móvel. Então, eu pego o primeiro valor até o sétimo, do segundo até o oitavo, terceiro até o nono e assim por diante. Ou seja, chegando ao final daquele ano, a gente calculou todas as médias móveis, constituiu uma nova coluna, e a partir dessa nova coluna que a gente vai pegar um único valor, tá? Representar o menor valor, né, de uma média de 7 dias consecutivos naquele ano, tá? Então, para efeitos só de explicação, eu quero que vocês considerem, tá? Considerem essa coluna aqui, ó, que eu estou colocando na coluna C, como esses valores que são médias, né, de 7 dias consecutivos, tá bom? Depois eu vou fazer com vocês uma parte aqui, né, ao final, mostrando como é que chegaria nesses valores aqui para uma série histórica, tá? Como é mais trabalhoso, eu vou priorizar aqui primeiro a explicação. Porque aí, se der tempo, depois eu explico o procedimento, tá? Então, aqui, vamos supor, né, a gente tem aqui uma série histórica de 36 até 2014, tá? Então, vamos considerar que essas vazões aqui são as vazões mínimas de referência. Vou até tirar isso aqui para não confundir, tá? Senão vai... São as vazões mínimas de referência, tá? O que eu faria, então, né? Como é que é o procedimento? Vou pegar esses valores aqui, tá? Diferentemente do método da curva de permanência, da vazão de permanência, aqui vocês vão ter que fazer o quê? Colar e fazer uma ordenação dos dados, classificação em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Eu não vou pedir para expandir a seleção, para não alterar tudo, vou pedir para classificar. O que vocês estão vendo aqui já estava aqui, tá? Só para mostrar para vocês que a ordem é crescente, tá bom? Então, nesse caso, repito, diferentemente da curva de permanência, aqui na vazão P710, a gente trabalha com a ordem crescente. Então, esses dados da coluna C foram ordenados na coluna H de forma crescente. A coluna G aqui tem os valores da ordem, né? De ordem 1, então, até ordem 78, né? E a partir desse momento, o que eu faço? Eu faço uma análise de frequência, né? Cálculo de frequência simples aí, aquela que a gente tinha feito já em biologia estatística, né? Onde a gente tem, então, o valor da frequência, tá? Calculado com aquela expressão de frequência, né? A ordem sobre n mais 1, né? Então, n aqui, ó, eu costumo também colocar na célula, né? Então, está direto na célula aqui, são 78 dados, né? É um valor por ano, 78 anos. Então, a gente tem aqui essa situação. Calculou frequência, essa coluna I. A coluna J é o quê? É calcular o período de retorno. Então, a coluna J é calcular o período de retorno. O período de retorno é o inverso da frequência, né? Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão perceber que eu calculei simplesmente isso também. Coisa que a gente já viu, que é calcular o inverso da frequência. Então, aqui, calcular o inverso da frequência e cabe uma explicação novamente aqui, né? Já foi feita, mas só para enfatizar. Nós temos, então, o que a gente conhece como a Q, 7, 10. Vocês vão ver representado assim, tá? Muito comum vocês vão ver representado desse jeito aqui, tá bom? Então, a Q710, o que significa o valor 7? É a média de 7 dias consecutivos. Na verdade, não é nem a média, né?
é a menor média de 7 dias consecutivos no ano. Tá bom? E o que é o 10? Período de retorno. O que é um período de retorno? Significa o quê? Que, em média, a cada 10 anos, vai acontecer um valor igual ou menor do que esse valor que a gente está considerando. Tá bom? Nós ordenamos de ordem crescente, então tem que lembrar que a gente está fazendo uma análise aqui de menor a igual. Tá? Então, o que acontece? Esse período de retorno, então, de 10 anos e o 7 é a menor média de 7 dias consecutivos. Então, repito, aqui seria um valor para cada ano, menor valor da média em cada ano, tá? Tendo essa coluna aqui, então, H, calculada a frequência desses dados. Lembrando que calcular a frequência não depende dos dados, né? Depende do número de informações e da sua ordem. E depois aqui, né, eu calculei, então, o período de retorno na coluna J, tá? O que vocês têm que procurar agora? Procurar o valor de 10 no período de retorno. Dependendo da série, esse valor vai ser direto, dependendo da série, não vai estar aqui direto. Então, se vocês notarem aqui, ó, tem um valor de 11, para uma casa só, tá, gente? Colocando uma casa até daria esse valor aqui. Eu coloquei... não daria ainda, não arredondou. Mas vamos lá. 11,3 e 9,9, ou seja, eu sei que o valor está entre esses dois valores aqui, ou seja, 2,912 e 3,024. Então, eu fiz aqui do lado, até fiz aqui a interpolação, né, e cheguei no valor de 3,014, tá? Então, o valor da vazão de Q7S é esse aqui, tá? Que a gente procurava na série, tá bom? Esse é o valor da Q7S, tá bom? Agora, vamos supor o seguinte, pegar qualquer legislação aí, legislação de Minas, se eu não me engano, acho que a Bruna comentou, não sei se é 50%, alguma coisa assim do tipo, mas vamos considerar aí que seja... Acho que é 30, Flávio. 30, eu acho que tem alguns lugares que eu te falei da legislação, tá? Tem lugar que é 30, porque acho que era 30 e passou a ser 50, mas tudo bem, vamos considerar 30% aí, tá? Então, vou colocar aqui 0,30, né, que seria 30%, vou colocar 30% primeiro aqui, só para todo mundo lembrar. 30%, ou seja, 0,3, né? Se a gente calcular, então, 30% desse valor, então, essa aqui é a Q710, tá bom? Essa é a Q710 encontrada como? Pela série histórica, usando toda a metodologia, certo? Agora, se eu puder usar, se o curso d'água, melhor dizendo, né, só permite que eu retire dele 30% para fins, né, de outorga, que é o que a gente está analisando aqui com vazões mínimas de referência, é a principal finalidade desse cálculo, né, é para vazões mínimas de referência. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter um valor que vai ser 30% desse valor que eu calculei inicialmente aqui. Ou seja, esse valor aqui que vocês estão vendo, de 0,904, ele é, então, os 30% de quê? 30% da Q710, tá? Então, a legislação não permite tirar em nenhum curso d'água esse valor aqui, de 3,14. Esse valor, gente, lógico que é para esse curso d'água, para esse exemplo, tá bom? Para qualquer curso d'água que você fizer análise, você precisa primeiro fazer todo esse procedimento aqui que a gente, né, que eu não expliquei detalhadamente, o passo a passo, mas que é o quê? Montar a série histórica a partir daqueles dados de interesse do rio que você está analisando, tá bom? Então, esse valor aqui não é um valor que vai servir para qualquer lugar, só vai servir para essa série histórica que eu estou fazendo aqui, que eu peguei de exemplo para vocês. Então, esse 3,014, né, é a vazão que é 710. Como? Então, vamos considerar aqui para Minas 30% da Q710.
Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Estou calculando o que vai estar disponível ou passível de outorga neste curso d'água, tá? Mas aí vem uma outra parte da legislação que a Bruna comentou. Em geral, individualmente, não se pode tirar mais do que 20% ou 30%, dependendo, né, da legislação aí, tá? Vamos considerar que seria 20% aqui, não lembro agora se foi exatamente isso no exemplo da Bruna, mas vamos considerar então que fosse 20% desse valor, tá? Então, no caso, o que acontece? Aqui eu tenho 30% então da Q710, né? Vou colocar aqui na frente juntinho aqui, 30% da Q710. E aqui, o que acontece? Isso está liberado para ser outorgado no rio. Neste rio, como exemplo. Só que cada pessoa física ou jurídica, ela só vai poder retirar deste curso d'água, tá? Considerando a legislação aí de 20% de individualmente, então a pessoa só poderia tirar quanto? 20% deste valor, que é 30% da Q710, né? Então aqui, quando a Dilma virou meme lá, né, do tantos por cento, de tantos por cento, tantos por cento, todo mundo riu, mas estava certo, né? É assim mesmo que faz a conta. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho 20%, que é o máximo passível de ser outorgado para uma pessoa individualmente, se pessoa física ou jurídica, de 30% da Q710. Então, ou seja, de um valor que inicialmente era 3,014, só fica liberado 0,904 e uma pessoa fazendo qualquer empreendimento só pode, no máximo, utilizar 0,181 metros cúbicos por segundo. Tá? Ficou claro aí, gente? Então, essas condições aqui, é para todo mundo entender o seguinte: quando a gente faz uso, né, de análise de outorga, tá? A gente tem que analisar a vazão mínima do rio, verificar a legislação, tá? Para verificar, para ter informação de qual é o percentual outorgável para o curso d'água, verificar qual o percentual disponível para uma pessoa individualmente naquele curso d'água. Tá? E outra coisa também, né, uma coisa que é muito importante, que a Bruna chegou a comentar com vocês na aula dela, e enfatizar isso aí. A gente, né, muitas das vezes, nós temos metodologias para chegar no mesmo parâmetro, né, ou para fazer uma análise, e a gente escolhe ou define qual que a gente tem mais afinidade. No caso, tá, no caso de vazões mínimas de referência, vazão Q710 ou vazão de permanência, a gente não tem esse direito de escolher. Porque existem duas metodologias e você tem que saber as duas, porque nas situações você pode precisar de usar uma ou pode precisar de usar outra, tá bom? Então, fique bem claro isso. Não é uma questão de opção. Eu gosto mais, eu acho menos trabalhosa, eu acho mais fácil uma, ou eu entendi melhor uma do que a outra, tá? Não existe essa possibilidade, porque na questão de outorga, né, principalmente, que aqui a gente está focando aqui, que é o principal uso, né, dessas metodologias, dessas vazões mínimas de referência, tem que ser feita de acordo com a legislação estadual ou federal. Tá bom? Antes de eu explicar detalhadamente, mostrando aqui de forma até mais rápida, mas um passo a passo aqui de como determinar a série, ficou alguma dúvida aí nessa questão de como chegar
no valor da Q710 e o que geralmente, né, estaria disponível para um usuário? Dúvidas? Perguntas? Ô, Flávio, Sim. questão do cálculo não, mas como que é fiscalizado? Quanto cada um está usando ali? Pois é, essa questão vamos dizer, é complicada, né? Quando se faz um pedido de empreendimento, né? O que geralmente acontece é o seguinte: você tem que lembrar que vazão é o quê? É volume por tempo, né? Então, por exemplo, quando eu falo de uma vazão dessa aqui, no seu empreendimento, você pode analisar, olha, eu vou captar um volume X. Por quanto tempo eu tenho que captar esse volume X para ter essa vazão máxima disponível? Estou dizendo que tem que ser essa, né? Se o meu empreendimento eu posso trabalhar com 0,10, não precisa trabalhar com 0,18, tá bom? Então, essa fiscalização, do ponto de vista, assim, não sei se estou imaginando a sua pergunta de forma correta, Hugo, mas não existe um hidrômetro, né, em geral, tá? Como se estivesse na nossa residência, por exemplo. Tá bom? Então, isso não existe. O que existe, Então, né? eu pensei... Pode falar. Não, o que existe, né? Existe o que é liberado para o outorga e espera-se, né, que a pessoa vai captar aquele volume em determinado tempo, ou seja, vai, né? Vamos supor, está colocando uma instalação de conta motobomba, vai captar aquela vazão que foi outorgada. Por exemplo, ele pode ter outorgado, né, para ele, sei lá, vamos colocar um valor aqui de 0,15 metros cúbicos por segundo, tá? Mas usar menos. Por exemplo, meu empreendimento, isso aqui seria uma situação de projeto, uma situação que quando eu estiver, sei lá, fazendo uso para uma irrigação, entendeu? Coisa do tipo assim que eu tivesse que usar. Mas, em geral, eu estou... vamos supor, eu uso 0,08, né? 80 litros por segundo, 0,08 metros cúbicos por segundo. Então, o que aconteceria? Eu estou com isso aqui, mas eu tenho disponível isso para a outorga. O que não pode fazer é o contrário, né? A pessoa ter disponível isso para a outorga e fazer uso disso aqui. Bom? Agora, como é que digamos, isso é fiscalizado? Eu posso te garantir que no Brasil praticamente não existe fiscalização disso, tá? Há um tempo atrás eu sabia, cheguei a participar do comitê da Bacia de São Francisco, eu sabia que eles estavam querendo implementar isso, principalmente, né, em grandes áreas irrigadas, por exemplo, seja de água superficial ou subterrânea, no caso nosso exemplo que é de água superficial, né, mas no caso de água superficial ou subterrânea, colocar como se fosse um hidrômetro para você poder verificar quanto que foi de uso, tá? Essa é uma situação. A outra situação é o seguinte, né? Em muitas bacias hidrográficas é cobrada pelo uso da água, ou seja, como é que a cobrança é feita, né? Quando começou, sei lá, uns 10 anos atrás, a cobrança, até um pouquinho antes, talvez, em algumas bacias hidrográficas, era feita por outorga, ou seja, se eu tivesse outorgado 0,15, né, ou 0,150 aqui, mas está usando só 80 litros por segundo, ele era cobrado pelos 150 litros por segundo, entendeu? Ah, mas eu não estou usando isso, não sei o quê. Então tá, então você refaz, pede uma reavaliação da outorga e vai passar a usar só 80 litros por segundo. Aí tudo bem. Né? Então, isso também acontecia no Bacia de São Francisco, quando começou a cobrança, aconteceu muito isso, o pessoal pedindo para fazer a reanálise da outorga, porque o pessoal tinha sempre, né, a mais, né, digamos assim, e quando você fala em devolver, né, entre aspas, as pessoas não se preocupam. Agora, quando dói no bolso, né, quando existe a cobrança, aí sim, eles começaram a pedir a revisão da outorga, tá? Respondi, Hugo? Não sei se é isso que você tinha dúvida. Entendi. É porque na minha cabeça eu estava imaginando como se fosse um registro que a gente tem normal em casa.
O que eu vou te dizer é o seguinte, eu não sei como estão fazendo hoje em dia, tá? Isso é uma conversa que tinha um tempo atrás, em situações, por exemplo, algumas situações são mais fáceis de verificar isso, né, de fazer esse controle. Por exemplo, vamos supor que tem uma área que está sendo irrigada com um perímetro, né, usando um perímetro irrigado, que a gente fala como se fosse um consórcio ali de proprietários, onde vai fazer a captação da água, essa água vai ser distribuída pelo sistema de irrigação, coisa do tipo. Então, vamos supor que tem um hidrômetro ali na captação, né? Então, aí seria fácil. Agora, se você pensar em diversos proprietários que não estão organizados, por exemplo, numa situação de um perímetro, aí não dá para a gente ter controle. Infelizmente, não tem controle. Tá? Pelo menos que eu saiba, só se for alguma coisa bem nova que eles têm feito, porque não tinha essa situação, não. Tá, entendi. Tá bom? Flávio, esse caso foi feito para um rio, né? Seria o mesmo caso se eu fizesse para um reservatório, tipo uma represa, se eu estivesse uma fazenda ali do lado de uma represa e eu precisar usar a água dela, seria o que eu tinha que fazer? Isso, o procedimento ele é similar, né? A diferença é só quando é água subterrânea, porque tem a questão da vazão dos poços, né? Tem que ser feito um outro tipo de estudo, a legislação, né? O raciocínio é muito similar, né? De quanto tem disponível, coisa desse tipo. Só que quando é água subterrânea é mais difícil você ter essa quantidade, né? Agora, para ter um reservatório, tem que ter um curso d'água levando água até esse reservatório. Concorda comigo? A não ser que for um reservatório que seja tendo água da chuva, apenas, né? E não tem, digamos, um curso d'água chegando até ele, tá? Isso seria uma outra situação, né? Mas, de qualquer maneira, para você fazer qualquer empreendimento desse, sei lá, barramento, qualquer coisa do tipo, você precisaria de outorga, né? Então, de qualquer maneira, quando você pensa nessa captação aí você pode pensar de duas maneiras, tá? Talvez fique mais fácil você pensar dessa forma que eu vou te dizer agora. Ou você faz pela vazão, ou você faz pelo volume captado, entendeu? Como você está fazendo o volume em relação ao tempo, não deixe de ser vazão. Uma diferença é que uma está, né, no curso d'água e a outra está no reservatório, mas para fim de captação mesmo, seria o mesmo raciocínio, né? Porque para chegar aqui, por exemplo, em 80 litros por segundo, diversas formas que você pode fazer isso, né? Entendeu? Você pode captar o quê? Né? Dependendo do volume, né? Você fixa o volume, pode variar o tempo. Entendeu? Certo. Então, você pode pensar desse aspecto, tá? Então, quanto a isso aí, não Aí a vazão seria a que está entrando no reservatório ou a que está saindo no barramento? Que eu peguei, porque assim, se pegar água ali está parada, né? Tem um tempo de retenção ali no reservatório, né? Que aí você meio que não conseguiria calcular a vazão. Você tem a vazão do que está entrando e a vazão do barramento. Não, mas aí é a vazão que você está retirando, né? A que taxa que você está retirando. Entendi. Por isso que eu falei volume por tempo, porque se você sabe, vamos colocar um exemplo aqui. Vamos supor que você está fazendo um trabalho que é para uma suinicultura, entendeu? Você quer fazer uma análise de outorga para essa finalidade. Aí você tem lá todo, né, o número de cabeças de suínos, né, qual é o uso por cabeça, que não sei o que, você vai chegar no valor de um volume, né? Certo. Tantos litros. Esses tantos litros é o que você precisa, tá? Isso é no dia? Se for no dia, durante quanto tempo você tem que fazer esse bombeamento para ter água lá, lógico, no outro reservatório, para você fazer uso do dia todo. Você não vai bombear às 24 horas. Então, você faz essa análise, verifica qual que é o volume, e depois que você verificar qual que é o volume, você vai ver, não, eu vou bombear durante 2 horas, vou bombear durante 4 horas, tá? Só que quando você fizer esse cálculo, né, aí você vai ver que existe, tanto para questões... Eu não lembro agora se tem alguma coisa, talvez a Bruna tenha lido mais recente agora, se tem alguma coisa específica para reservatório, tá? Não lembro agora exatamente se existe alguma legislação específica mais atual agora. Mas, do contrário, seria isso, você fazer uma análise de volume por tempo. E essa vazão bombeada que você
você deveria considerar, tá bom? Não, eu outorgo aquilo que eu estiver utilizando, no caso, né? Porque, assim, essa minha dúvida foi mais... Aqui, você pode dar 30% da vazão do rio, né? Que tá aqui, que é o total, e depois individual 20% dos 30%. Porque o reservatório, o que eu queria saber mais é só quanto por cento você pode usar daquele reservatório. Você vai pegar mais a quantidade de volume do reservatório? O quanto... Não, eu entendi. Foi o que eu falei. Se for de um curso d'água pegando nesse reservatório, aí você vai ter que verificar, provavelmente vai fazer uma vazão média aí, porque você tem entrada e saída no reservatório, vai ter que ver o balanço, né? Aí fica um pouco mais complicado, talvez, mas fazendo balanço de massas aí, sem problema, tá? Sim. Agora, você não precisa focar nisso aqui. Eu estou falando, isso aqui é do curso d'água ou do reservatório, mas você tem que focar, na verdade, no qual é a sua demanda. Lógico, depois você vai associar essa demanda ao curso d'água, à sua pessoa física, né, ou jurídica, para captar. Você chegou a ver alguma coisa recente agora, ou Bruna? Não vi. Tô até Não, né? procurando aqui agora. Não, tudo bem, depois a gente passa para ele se a gente encontrar alguma coisa, mas eu sei que tem essa diferença aí, talvez legislação e tudo, mas é só focar nisso, viu, Christian? É questão de volume por tempo. Se você focar nisso aí pode ter alguma coisa pontual, pode ter alguma coisa estadual, né? Específica para reservatório, mas aí não seria o problema, tá? Muitas vezes... Seria uma legislação diferente, né, então... Isso. E muitas vezes a legislação traz até, por exemplo, o órgão ambiental, ele traz até o passo a passo que você precisa fazer. Ó, considere metodologia tal, considere a situação tal, eles vão dando direcionamento, entendeu? Certo. O que você precisa. Tá? Tá, obrigado, Flávio. Por nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, não vai ter muito tempo para explicação aqui, mas só para dar uma passadinha rápida, já que eu prometi para vocês. O que acontece com o vaso, para a gente chegar na série histórica, né? Eu criei uma macro, não sei se vocês conhecem, já trabalharam com macro. Macro geralmente é utilizado em Excel quando se faz muito processo repetitivo, né? Uma coisa que você copia várias vezes, pega e copia, calcula, pega e copia e calcula, né? Coisa do tipo assim, que é um processo repetitivo. Então, a gente pode fazer uso de uma macro. Macro nada mais é do que uma gravação de um procedimento que você fez. E depois você, como se você apertasse o play com outros dados, né? E ele vai repetir tudo o que você fez com as outras informações e vai te dar o resultado. Aqui é uma série histórica, dados brutos, tá? A primeira planilha aqui. Da mesma forma que vocês obtiveram, né? No HidroWeb, que baixaram os dados lá. Aqui eu separei uma macro para explicação de duas condições, o ano regular e o ano bissexto, tá? Porque como tem um dia a mais, para não ter problema na macro, para não travar, não dar nenhum tipo de erro, eu fiz essa separação. Então, tendo essa condição aqui, vocês têm que lembrar o seguinte, né? Na macro, aqui, desculpa, nos dados brutos, os meses, os dias, né, estão numa linha que são os meses, ou seja, aqui está em 12, né, linhas, uma linha para cada mês. Aqui, para facilitar, nessa segunda coluna, eu converti essas linhas em colunas, para depois fazer o quê? Pegar um dado e colocar debaixo do outro. Então, por exemplo, pegar a coluna B, jogar debaixo da coluna A. A C, debaixo agora da A, que já tem a B. Da D, jogar debaixo da A, que já vai ter a B e a C. E assim por diante, até chegar na última coluna aqui, L, que vai estar debaixo de todos os outros valores aqui. Para quê, gente? Para transformar os dados que eram em linha, né, em colunas, e depois em uma coluna única, tá bom? Então, quando eu faço isso, acho que eu esqueci de conferir a macro, não sei se ela vai rodar aqui agora. Não vou nem tentar rodar, senão pode dar problema. O tempo nosso já está curtinho aqui já. Então, quando eu pego aqueles dados lá, esses dados aqui, jogado debaixo de uma única coluna, só coluna A aqui, viu, gente? E vocês vão ver o seguinte, se vocês clicarem aqui, ó, média, 7 primeiros valores, média dos 7 valores subsequentes. Ó, vão clicando, vocês vão percebendo.
Chegou no último, tem que ter atenção, viu? O último tem que ser o quê? A média dos 7 anteriores. Você não pode fazer uma que mais, senão vai dar 6, 5, 4, 3, até um valor ali, né? Então, fez isso, né? Para que tudo isso? Para ter essa coluna B aqui, que são as médias de 7 dias consecutivos, mas não é a menor. O que você faz, então? Clica aqui e obtém a menor. Qual que é o objetivo disso aqui? Facilitar esses cálculos, né? Cálculos. Aí teria que pegar esse valor que está na célula C1 aqui e colocar em uma outra planilha, da mesma forma que eu coloquei aqui, né? Que não são esses dados, tá? Do tipo 36, qual que é o valor? Anoto, porque depois, quando eu fizer de novo esses cálculos, quando eu fizer de novo esses cálculos, você vai ter que, esse valor aqui vai mudar para outro ano, né? E assim você faz, tá? Separei aqui o mesmo procedimento para ano bissexto, tá bom? E chega também no valor do cálculo aqui na outra planilha, vai anotando. Quando é ano regular e quando é ano bissexto, vai alternando aí, né? E calcula tudo até chegar numa planilha dessa aqui, onde tem ano e vazão média de 7 dias consecutivos, né? A mínima vazão média de 7 dias consecutivos. Bom, pessoal? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Eu vou encerrar essa aula, então. A gente está encerrando o conteúdo, tá? Da matéria. Vou passar para vocês a lista, né? O que vocês têm que entregar o trabalho relativo à vazão e escoamento superficial. Se tiverem qualquer dúvida, eu faço uma explicação dos trabalhos, eu abro a plataforma para tirar dúvida, ou mesmo tiro dúvida individualmente, tá bom? Aí qualquer coisa, vocês vão falando, e eu devo enviar para vocês ainda hoje as duas listas, colocando as datas dos prazos para vocês entregarem. Na verdade, são 2 trabalhos, né, que a gente chama de trabalho aí, relativo, então, a vazões e escoamento superficial. Bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Então tá, não precisa abrir a plataforma de novo não, né?